Isso aí é uma demonstração, né? Aí hoje em dia está o Damasco, né? Mas isso acabava, tem que ver a época, né? Mas essa textura é do aço, né? Caldeado, porque muitas vezes precisava, né? Soldar assim, ó, esquentando a uns 1.200 graus, né? Mais ou menos o aço, e para estar compondo, né? A peça, e era feito por necessidade. Então essas marcas é porque tem, né? Onde talvez, né? Duas qualidades de aço soldados. O damasco é meio que um aço reciclado, né? Você pega outros aços e vai juntando. Não, o que acontece é assim, tem que ver, o moderno ele é feito de propósito, por uma questão estética. Então, assim, vamos falar de antes. Imagina, o aço ele não era comprado, né, em chapas assim. Era a pedra, vamos falar, né, o minério, né, rico em ferro, ele era transformado em aço, só que depois ficava o aço cru. Então, muitas vezes, né, precisava forjar, muitas vezes precisava fazer toda uma seleção dos pedaços mais viáveis, e depois precisava estar transformando numa peça, né? Certo. E tinha que ser forjado, muitas vezes dobrado, muitas vezes porque tinha muita impureza. E acabava, né, ficando depois, né, a textura. Hoje em dia, o aço já é praticamente, tem uma pureza muito grande. Então, é uma questão estética, né? Vamos supor, aí tem várias formas, mas hoje em dia é muito comum usar um aço carbono e um aço níquel, é o 15N20. Então, vamos supor, faz uma pilha, é um exemplo, pode ser outras formas mas vamos usar o exemplo, faz uma pilha, caldeia, né? Aí uma das dificuldades é que tem que isolar de alguma forma do oxigênio, porque o aço numa temperatura alta ele vai oxidando, e aí normalmente hoje em dia isso é feito com bórax, né? Os japoneses, quando fazia katana, eles isolavam com argila, né? Então encapsulava, mas assim, esse, né, o 15N20 não existia na época, né? Então isso daí essas marcas né, tem a ver com, né, que se você pegar, né, é onde os aços estão soldados, né? E a diferença de cor possivelmente tem a ver com isso, né? Talvez alguma pequena variação na composição, né, dos materiais. No caso do damasco atual, por que revela? Porque o 15N20 ele não reage ao contato com o percloreto. E o aço carbono, sim. Certo. Então, aí, por isso que, né, ele é atacado, né, ele é oxidado. Mas, assim, nessa época, por necessidade, ou talvez, né, até para dar, né, fazer como seria uma sinergia, né, entre as características dos aços. Hoje em dia é mais estético. Legal. Mas é um grande trabalho, né, sem o aço damasco, né? A única coisa é que você corre o risco, né, se tiver algum problema no processo, de alguma capa não ficar bem soldada, né? Mas normalmente as pessoas que trabalham evitam isso, né? Sim. Então, olá a todos, estamos aqui para a gravação de mais um podcast Vida com Fu. Meu nome é Thiago Silva, somos responsáveis pelos trabalhos no Instituto Júlio Camacho. À minha direita temos meu amigo Serrim, que também é mestre, Thiago Pereira. Olá a todos, estamos aqui na parte 2 com o mestre Leandro Godoy, dando continuidade a esse especial em 3 partes. E recebemos aqui mais uma vez meu Sissok, mestre Leandro Godoy. Tudo bem? Essa segunda parte a gente quer falar de madeira, né? Além de trabalhar muito com metal, como a gente estava conversando. Eu fui um pouco curto aqui, tudo bem, mas na verdade é um grande prazer, né? E obrigado pelo convite, né, para a gente estar trocando uma ideia aqui. Pode voltar com a foto da logo? Da xícara?
Eu queria começar com uma pergunta que muita gente faz, né? Que é com relação a qual a melhor madeira para a confecção do Quan. Essa é uma questão, ela é complexa, né? Assim, porque às vezes existem, por exemplo, muitas madeiras aqui que podem ser, vamos falar de madeiras nobres, algumas até são proibidas, né? Então, assim, aí tem toda uma questão, por exemplo, você fala do IP, você fala você, né, praticamente não consegue, e se for estar usando, você precisa ter um certificado verde. Cada vez tem menos madeira, né? Então, mas existem várias, o IP, o Jatobá, falando e depende para quê, né? Você talvez eu acho que é cabreúva aqui, que lá na Argentina chama madeira de incenso, e tem várias outras, né? Se você pegar, né, você pode ver a ficha técnica de cada madeira, né? Provavelmente essas madeiras não, se você for para a América do Norte, vão ter outras madeiras. Eu tenho a impressão de que as madeiras com maior dureza, maior densidade, elas estão nas zonas mais tropicais, né? Mas como o senhor falou, a função é que vai determinar, né? É a função, isso. Então, assim, aí se você for falar, provavelmente não eram madeiras que eram as usadas historicamente para fazer o bastão, porque são madeiras daqui, né? Aí precisaria ver os nomes, a gente está falando do bastão especificamente, né? Tinha mencionado uma madeira, não sei, de Singapura, né? Eu não sei, pode ser, né? Eu imagino que... Bom, qualquer coisa me corrijam, mas de repente Vietnã, onde tem zonas mais... tropicais, né? De selva, esse tipo de coisa, né? E outra... As opções, né? Falando onde crescem árvores, né? As opções de madeira, né? Sejam maiores, né? Então, eu não sei como é que aí eu falo como que é a situação em Singapura, por exemplo, mas existem várias opções, e mesmo pegando uma madeira boa, como é natural, às vezes pode ter alguma fissura, alguma ramificação, né? Então precisa ser estudado. Assim, tem esses nomes que eu falei, mas também podem ter outras. E a madeira também vai se diferenciar se o bastão for para uso com outro praticante, ou se for para uso de você só, né, fazer a prática por si mesmo? Então, aí que está, né? Por exemplo, a questão é a seguinte: se é uma madeira, hoje em dia, você tem que ver o contexto, tá? Então, talvez num contexto histórico é uma coisa, por exemplo, eu escutei num vídeo, né, assim, talvez, tem que ter um bastão, 2 bastões com uma madeira barata para fazer tiquan, e um bastão com uma madeira de melhor qualidade, né? O que acontece é que tem que ver, muitas vezes, em que contexto foi falado, qual que era a madeira, quais eram as características da madeira barata que era conseguida aí da madeira cara, né? Porque normalmente quando uma madeira barata, você pensa, mas que madeira barata? E aí onde que você tá? Por exemplo, dentro da minha experiência, isso é válido, por exemplo, se a madeira barata, se a madeira cara, ela é rara. Então, às vezes, eu vou aconselhar, olha, esse não usa para tiquan, mas não é que ela não aguenta, é que com o impacto de dois objetos com dureza, características mecânicas idênticas, vai sofrer dano, mesmo que demore, e depois não tem reposição. As madeiras baratas que eu conheci usar não vai durar nada, talvez. Então, assim, tem que ser avaliado quais são as características dessa madeira no lugar que você está.
Aí, sem saber que madeiras, que opções, pelo menos, né? Que opções de então é difícil validar ou como refutar, né? Há uns 10 anos atrás eu me meti a fazer Quan, e aí eu fui pesquisar manual de engenharia civil, que tem a extensão de cisalhamento, que é o quanto que ela quebra, tem o peso dela, a densidade dela, então eu escolhia tipo, a que menos quebra e a mais pesada. Então o Angelim, que é uma que usa, o cara vai andando assim, ela vai envergando e não quebra nunca, esse é o Angelim. Ele não quebra, você bate o Quan, ele não vai quebrar, só que ele solta fiapo. Isso não está no manual de engenharia, porque ninguém está preocupado em segurar uma barra de Angelim. E a maçaranduba do outro lado, ela é super pesada, mas ela qualquer batidinha ela trinca. Para o senhor, qual seria a madeira de uso, a mais relevante? Então, aqui do que, assim, por exemplo, para fazer Tiquan, tem, aí é que tá, também tem que ver, por exemplo, falar das madeiras que eu... o jatobá é uma boa madeira. Tem uma madeira que eu nunca usei, mas chama gabão, que é usado muito para fazer taco de bilhar, tá? Entre outras. Tem que ver a cabreúva, por exemplo. Né? Falando da maçaranduba, né? A dureza não é... O IP... é que a IP é aquela coisa, né? Você não consegue, se consegue, você tem que ver se tem certificado verde, se tem um certificado para poder... Então, assim, as opções, né? Talvez até alguns tipos de eucalipto, porque o eucalipto mesmo é um gênero, então tem várias densidades então, assim, você tem que ver a ficha técnica e, de alguma forma, mesmo usando a melhor madeira, você corre esse risco, né? Por exemplo, saindo um pouco, né? Tem o bastão irlandês, né? Você falou do filme das gangues de Nova York e tal. Tem o personagem acho que ele virou prefeito depois, ele usava... Sabe, aquilo lá chamava, aquilo lá tem um nome, vou pronunciar, Sheleila, Shelele, alguma coisa assim, que é a bengala da irlandesa. Então eles têm uma madeira que é que é a madeira talvez a mais comum, que é da família da mexeira, parece, tem um nome, eu não lembro. Se eu falar, aí é questão de... Então, aí eles fazem, eles deixam até às vezes com uns espinhos, alguma coisa assim, né? Não lembro se queima, dá uma... Tá? E deixa, e faz aquela cabeça dele, é porque vem do nó. E aí eles... Então, tradicionalmente, né? Mas é feito com isso, porque é o que tem lá, mas depois você vê, acaba surgindo outros com outros materiais. Né? De repente, se... pode fazer, falar qualquer coisa, goiabeira, pega o nó, né? Claro, né? E tradicionalmente é feito do mamba porque é o que tem lá, né? E falando do bastão, né? Aí o que, considerando os procedimentos que o que não é interessante, que seja muito, não sei, pau-ferro, mas tem que ver aí se a dureza, né, principalmente se está usando contra o pau-ferro, né, se não vai ser complicado, né, existem várias madeiras. Em termos para o John, faria alguma diferença? Ou? O John, hoje em dia, o que acontece é o seguinte, né, também é a possibilidade que você tem que ver para que parte. Né, o tronco. Hoje em dia, o que você vai conseguir? Algum tipo de eucalipto. Eu lembro que lá na sua casa tinha um de eucalipto. Mas aí tem vários, assim, dos bons tem um que é vermelho daqui, não tem nada a ver com o vermelho da Argentina, que é mais... E tem, por exemplo, o lima, né, que é o Citreodora, são bem densos e talvez, inclusive, sabe, usa para fazer caibro e tal, eventualmente até pode ser uma opção, né, para fazer Tiquan e até para usar, né, porque o preço, apesar de que a madeira aumentou muito, mas assim que pode funcionar talvez bem.
tá? E o tronco, normalmente, não tem outra opção, né? É um tipo de eucalipto. O que você vai, né? Porque imagina... A gente está falando o John na maior intimidade, né? É o Mookie John, o boneco de madeira. É o boneco, né? De madeira. Para quem vê de fora, né? O que a gente vê o pessoal esmurrando ele no cinema, não façam isso. Isso, que muita gente, né, talvez, né, as pessoas que se sentem atraídas pelo Wing Chun, e às vezes até pelo Kung Fu em geral, né, é por identificação com esse aparelho, acessório, né. E a gente tinha uma série de vídeos, né, que a gente ficou de fazer. Fizemos a qualidade é ruim, porque é a época, né, tem 20 anos isso quase, que era fazer o John conversar. Então a gente tem que refilmar isso, né. Agora, essa parte, né, assim, a parte talvez mais, não sei se mais crítica, que não é, porque você faz tanto, mas é a furação do tronco, né? É o que eu ia perguntar, dá para dizer que o pior momento é quando faz aquele... Não, até ajuda, cruzada, porque um ajuda o outro, né? Até para tirar o material. Eu não vejo assim, hoje em dia, né? Assim, aí pode falar, não, a inclinação da perna, mas se mais ou menos 12 graus, né? A perna, né, que ela tem, é um furo inclinado, também não, né? Assim, não... Porque aí é você encontrar o ângulo, tem várias formas e tem que ter habilidade. Aí que tá, né? Você tem o procedimento, mas depois, né, você tem que ter habilidade, né? Aí é que nem eu lembrei de um negócio, nem tem, é que eu escutei uma vez, né, negócio de habilidade, não tem nada a ver, o tênis, né, falando, não, mas e se eu comprar tal raquete? Não, então compra um braço novo, entendeu? Que é o que vai fazer a diferença depois. Fala, né? E não é só o braço, né? Mas o braço está representando aí também o que está atrás do braço, né? É a habilidade que vai desenvolvendo. O Eduardo Bloch, acho que é o Boechat que conta essa história, né? Que ele chegou lá na Bloch da Manchete e estava falando, não, caneta bonita e tal. Ele falou, essa caneta não faz nada, essa aqui é $15 mil, toma e escreve um best-seller. E o Taikun fala do John, né, que não é que nem uma máquina de escrever, ele vai deixar a sua letra bonitinha, mas se você não tiver um conteúdo... Mas aí que tá, imagina, vamos fazer um programa, né, vamos falando, né, a lista, lixamento de faca, que é fundamental, lixamento manual, é fácil, ó. Você faz assim, ó, tá, você pega, vamos começar pelo grão tal, tá, aí... Você pega um taquinho de madeira bem reto, de metal, você enrola a lixa. É isso aqui, ó. Por que um demora, né, 2 horas, o outro demora um dia e ainda não consegue o resultado? Basicamente, se perguntar o que é o Kung Fu, é isso. É esse tipo de habilidade. Não tem como você ensinar. Sim. É fazer isso, ó. É fácil a aula, você faz isso. Mas eu ainda fico ondulações, o que eu tenho que fazer? Tem que continuar lixando. Uma vez eu estava conversando, uma vez não, coincidentemente... Eu não consegui limpar, isso aqui é porque eu sou meio desleixado, eu tentei tirar, mas não é um exemplo a ser seguido, tá? Você tem que conseguir, é que minha inteligência estratégica ainda é meio falha, entendeu? Tem que dar de fazer bem e ainda conseguir fazer uma boa limpeza da mão, tá? Para quem tem o fetiche de anão fazendo ferramentas, aqui é a mão de alguém que faz ferramentas, como é que fica? Não, deveria ser uma mão limpa, porque depois é que eu não, o meu nível ainda deixa muito a desejar. Então, uma vez eu estava conversando com o mestre Rodrigo Jarola sobre a confecção dos Jiu Pai. Porque assim, tem um prazo para ficar pronto muitas vezes. Eu confesso que eu não sei muito a respeito disso. Mas a gente estava conversando ainda há pouco aqui, antes do início da parte 1, e você estava falando assim, não tem problema porque essa encomenda é para janeiro e até lá eu faço outra
das facas, né? A partir de que momento você conseguiu ficar tranquilo com relação à sua capacidade de produzir? Não fico tranquilo. Nunca fico fica estressado com isso. Não tem tranquilidade, porque imagina, você nunca que é um erro, você pode perder tudo. Não, claro, mas você não, esquece. Você tem que aceitar essa realidade, entendeu? E talvez com isso, não, é terrível. Cada vez que você entrega um negócio, é um parto. E entre a faca, o bastão, o John e um Jill Pai, qual que você acha que assim, é o mais desafiador para você até hoje em termos de... Cada vez que eu penso que vai ser fácil, eu me ferro, porque não existe esse negócio, tudo é difícil. Se você quer fazer a coisa bem feita, tudo é difícil. Não existe trabalho fácil, né? E normalmente quando você acha que é fácil, você cai do cavalo. E porque você não termina, porque não deixa de ser uma coisa artesanal. Então você nunca termina, você desiste de continuar melhorando. Ou você fala, não, até aqui eu acho aceitável, mas, entendeu? Então tem um ponto aqui que você consegue estar em paz. Por que eu não... Porque, pô, até o último momento, porque para sair eu ainda... Estou melhorando, mas eu não consegui terminar de limpar bem a mão, porque até o último momento eu estava querendo melhorar. Entendeu? Mas, independente, podia, mas é fogo. Porque você realmente faz seu melhor esforço, né? Você tenta ser estratégico, mas não é um trabalho plano. Entendeu? Sempre você pode fazer melhor. Né? E você está lá, você está em cima, você está aí, muitas vezes você vai perdendo, muitas vezes você tem que ter cuidado, porque você começa a pôr filtros, sabe assim, você começa, não, aí você vai, filtros na sua autocrítica, mas por outro lado, às vezes você também, autocrítica acaba, então assim, nunca, tranquilidade nunca. Desculpa, só pegando um gancho, me lembrou agora, tem um livro do François Julien que ele tá falando de estratégia, não tem nada a ver com confecção de nada, mas ele tá falando sobre como que a superstição ela é irrelevante para o estrategista. Então ele fala, você quer cortar um pedaço de lenha, você pega o machado e corta. E a pessoa falando desculpa, a pessoa, quem que falou isso? O Julien. E aí ele fala, para a pessoa que está cortando a lenha é indiferente se é um bom dia para fazer isso, se é um dia auspicioso ou não. Mas assim, quando você está confeccionando algum... Isso por definição, porque o estrategista nunca vai deixar de ser uma pessoa. Sim. Então talvez isso é um recordatório do próprio estrategista para ele mesmo. Mas em algum momento o diabo vai tentar ele, nós somos pessoas. Não é que eu sou religioso, tá? É uma expressão. Claro. Mas vai ter o negócio. Mas assim... Você considera, assim, hoje eu estou num bom dia para continuar o trabalho, alguma coisa nesse sentido? Às vezes sim. Às vezes você... A questão, às vezes, você tem que controlar, vamos ver, né? A questão do ímpeto. Tá? E muitas vezes, assim, eu tenho que terminar. Às vezes você vai ter que renegociar algumas coisas. Entendeu? Eu tentei renegociar com ele, entendeu? Você vai tá, não é que você não pode fazer, por isso que eu falei, não, dá para deixar as facas para tal, não sei se vai para, porque você fica com aquela coisa de se provar, né? Porque você quer melhorar o negócio, ou você quer fazer, ou você quer realmente entregar. Ninguém quer entregar mais do que o artesão, né? Mas muitas vezes tem outros fatores, né? E você está fechado aí e você vai ter que ver as condições, né? Repete o que você falou para o estrategista. Segundo essa definição, para o estrategista, o ato de cortar a lenha independe de como está o dia, de bons auspícios ou qualquer coisa assim. Não depende, né? Depende de... Para o bom estrategista, tudo bem. Tem que ver quando que ele ficou sabendo que ele ia ter que cortar a lenha, entendeu? Para aí ver... Porque aí primeiro você tem que ver... Eu estou tentando fazer uma leitura, tá?
quando eu fiquei sabendo que eu tenho que cortar lenha, né? Aí tudo bem. Aí tem o argumento de que, mas se você demorou para ficar sabendo, você não é um bom estrategista, né? Seu serviço de espionagem falhou, né? Então, vamos lá, né? Então, aí vamos supor que ele ficou sabendo em tempo hábil. Tá? Então, vamos colocar antecipação. A partir da antecipação, aí tem que ver como que ele vai manejar o entramado de sucessos para poder estar levando a um fim. Mas isso seria a perfeição. Eu não sei se alguém chega, o que não quer dizer que não possa ser buscado, ou seja, é interessante ser buscado. Essa é a análise que eu posso fazer, né? Espionagem entendeu? É porque a gente associa com, mas vamos falar, é um lenhador, então, teoricamente, né, tem uma série de coisas que ele vai considerar, mas, por outro lado, por exemplo, tem coisas que, por mais que você queira, você não vai colher fora de uma estação. Tá? Então, tem que considerar, né, também a questão como é que são geradas as expectativas. Né? Em que momento você determinar isso tem que ser feito, mas você não está falando, né, que você vai ter que colher um negócio fora da época, porque talvez hoje em dia dê para fazer, mas em outra época, na época dos tratados, não existia isso de determinados tratados. Você fazer crescer, não sei, vou dar um exemplo que não sei, mandioca na Antártida, talvez em algum momento. A gente mora em um país tropical, a gente não sabe disso, né? Mas eu tenho alguns amigos que moram em Portugal e falam assim: você não sabe como é legal comer maçã o ano todo, porque em dezembro eles não têm maçã. Não, simplesmente se não vier do Brasil, eles não vão ter. Não, tem caso que foi intercâmbio lá na Suíça, tal, quase expulsaram, porque tinha uma cesta de frutas, não sei o que, foi lá e pegou, entendeu? E aí, lá não sei, na Suíça, imagina, porque uma banana. Nos Estados Unidos, quando chega lá, tem vários avisos de não entre com frutas, entendeu? É super. Manda voltar. Se chegar lá com uma banana, você volta para casa. Mas isso não só é para evitar praga, Sim. Isso, né? Normalmente, que às vezes a praga pode ser a própria fruta, não sei disso tudo. Ou então, né, uma bactéria, alguma coisa assim. Mas, assim, também tem isso. Né? E baseado no que, né, você vai determinar o que tem que ser feito. Isso que eu ia falar, que a madeira, o Rodrigo fala muito disso, né? Que a madeira dos 5 elementos chineses é o único que tem vida, ele cresce sozinho, né? E até trazendo um pouco do que você falou do John de furo, de achar um veio, de repente ele trincar, né? Como é que você lida com essa... Não, aí que tá. Aí tem uma questão do tempo, né? Porque a madeira, teoricamente, ela trinca. Você espera que ela trinque. Se não trincar, bom, sorte. Mas aí é melhor, né? Falando de você esperar que ela vai trincar. O ideal é deixar ela estacionar. Né? Por exemplo, vou usar eu estava vendo, né? Go. Você sabe jogar Go? Não sei jogar, mas não. Você sabe o que é? Eu também Sim. não sei. Né? Mas eu estava vendo um vídeo uma vez como que eles fazem um tabuleiro. Eu imagino, não sei quanto custa, mas imagino que deve ser caríssimo. Você vê, no Japão, as madeiras que eles usam são assim, da família dos pinhos, né? Ou tem o hinoki, que é chama cedro japonês, que não deixa de ser. De repente tem outras, mas não são madeiras extremamente duras. Podem ser, de repente, resistentes para alguma coisa específica, mas assim, em comparação com não tem a densidade, a dureza, né, das madeiras, por exemplo, que tem aqui. Aí tem que ver a qualidade para um determinado propósito. Então, assim, como que eles evitar a extração da madeira? Né? Então, os troncos, aí corta nos pedaços, né, quadrados, né, mas assim, grosso,
Acho que passa cola e deixa lá estacionado 5 anos. Aí depois tem todo o processo, né? Então, assim, tem vários passos, mas é claro, aí você tem que ver também que tudo, inclusive o tempo de armazenamento, é um custo, né? É um custo. Então, aí também você tem que ver. Uma das formas, se abre, não tem problema, é cola e serragem, e depois um bom acabamento. Mesmo assim, quando você mudar de ambiente, vamos supor, veio para cá, perto do mar, pode ter um trabalho a madeira, né? Normalmente, se está bem estacionado, se já estabilizou, não vai ser nada do outro mundo. Agora, por exemplo, rachadura na madeira, isso aí é um negócio, não, é o esperado. Né? Aí o acabamento que você coloca uma película, você vai pintar, não vai pintar, vai passar verniz ou vai passar outro produto. Agora, normalmente, né, o ideal é você pegar o tronco, quando corta, já tem uma tendência, a madeira seca, racha. Se você tornear o tronco, você vai romper tensões. A tendência é abrir de novo. Então, é tornear, deixar estacionar um tempo. Se tiver que abrir, aí depois fazer os devidos recheios e tudo. E aí depois, né, fazer toda a furação. Né? E uma pergunta básica também, mas para quem está assistindo, quanto que a maneira de armazenar o bastão favorece a retidão dele? O ideal é pendurado. Ou, se for na posição, né, bem o mais apoiado possível, né, pelo menos 4 apoios. Né, que é um bastão, a medida dele é de 9 pés. Tá? Que fala, às vezes, mas e para personalizar? Né? O bastão, personalizar é botar o nome, se quiser botar uma plaquinha com alguma coisa, tal. Né? Aí tem uma coisa que sim pode... por exemplo, no caso da nossa escola, o bastão, aí vamos lá, né? Negócio de personalizar. Para fazer trabalho em dupla, quer dizer, os 2 bastões deveriam ter o mesmo tamanho, tá? Porque o alcance do bastão, devido à forma de empunhadura, é o comprimento do bastão. Tá? Então, se eu estou com bastão de 10 e você está com bastão de 9, entendeu? Eu vou ter um maior alcance. Simplesmente pelo comprimento do bastão. Porque a ponta, ela vai estar aqui. Tá? Então, essa é daqui, daqui, vamos colocar aqui, esse é o alvo principal, o corpo, tá? Então, eu vou ter uma projeção de 10 pés, você tem uma projeção de 9. Tá? A única forma, né, basicamente é isso. Né? Então, o alcance do bastão é o comprimento do bastão. Então, deveriam, dependendo do tamanho, para fazer o trabalho, os 2 bastões deveriam ter o mesmo comprimento. Tá? Salvo alguma anomalia, o tamanho do braço é quase o mesmo, né? Então não vai... Salvo alguma discrepância muito grande, o tamanho do braço não é tão... Não importa. Não importa, porque a origem é essa. Na verdade, tá? O mais alto, ele vai ter o braço mais exposto. Só isso. Mas, assim, o ponto de partida é esse. O que vale é o... Tá? Porque ele tá encaixado aqui. Né? Que não tem nada para mostrar, mas ele está encaixado aqui. Tá? Então, o bastão, essa é a distância. A diferença é que se eu tiver maior envergadura, eu vou ter a mão mais avançada, mas no caso, vou ter a mão mais exposta, mas isso não é um comprometimento tão drástico,
né, considerando essa, mas assim, o alcance, né, falando em relação é o comprimento do bastão. É o comprimento do bastão. Então, aí deveria ter o mesmo tamanho. Considerando isso, né, eu acho interessante o bastão para praticar sozinho manter essa referência também, porque senão vai ter uma alteração. Não vejo, sabe, assim, sabe, um motivo para mudar isso, né? Teria que ser um caso, sabe, assim, estudado, né? Mas assim, se nós estamos falando condição de igual até onde dá, não, o alcance, senão vai ter entendeu? Vamos supor, mas o cara é mais alto para compensar a exposição do braço. Assim, a vantagem que esse comprimento extra vai dar para ele é muito maior que a desvantagem da exposição. Então, assim, colocando, eu acredito que, né? Uma pergunta baseada nisso, assim. Vamos supor que você ganhou um bastão de presente. Sim. O que esse bastão precisaria ter para você, por exemplo, falar esse bastão é muito bom? Não, ele não é muito difícil. Ele tem que ter um bom peso, que também não tem que ser excessivo, porque isso aí o pessoal fala, eu gosto de pesar, depois o cara não treina. Ele começa a ter dor, começa a não... Então, assim, um bom peso, que uma boa madeira já vai dar, ele normalmente ser rígido, e uma ponta com uma polegada e meia. E uma madeira, né, que teoricamente, né, se é para tenha, né, um equilíbrio entre a dureza, ductilidade, né, uma boa, para poder estar durando, né? E claro, se for uma madeira difícil de conseguir, bom, aí é melhor, nem usar, né, ou evitar usar, e usar madeiras que também sejam boas, mas que possa conseguir. A ponta, aí existe uma questão em relação à empunhadura, né, falando que ela tem que ser arredondada, né, porque o bastão, no movimento principal de disparo, a mão vai encaixar daqui, né? Então, por exemplo, se a pessoa usa essa empunhadura, né, que é maior muitas vezes, a isso que eu falei, aí talvez, né, por exemplo, se a pessoa dispara aqui, claro, a pessoa com maior envergadura vai ter uma maior distância. Então, para duas pessoas poderem praticar, talvez tivesse que estar medindo essa diferença para os dois terem um maior alcance. O mesmo alcance. Tá? Não, o mesmo alcance. Talvez, aí tem né, eu não posso falar daquilo que... E aí não existe essa necessidade da ponta arredondada, porque ela não fica, né, coberta. Isso é porque a gente cobre com a mão, né? Então é mais para... Não é que não dá se tiver cortado reto, mas é mais confortável, né, principalmente se golpeia alguma coisa, tem um retorno, e aí a tendência né, golpear ou pressionar a palma. Mas não sei se ficou... Mas, assim, para simplificar, né? Uma madeira, né, com uma boa rígida, resistente, considerando... Normalmente essas madeiras têm uma boa densidade, um bom peso, e o comprimento que esteja o mais reto possível. O que vai ser difícil, é que nem eu falei, quem procura acha, né? Porque
vai, né? Porque não é que nada são vários desvios que vão se corrigindo, né? E acontece a mesma coisa com a faca, depois você, né? Mas e uma ponta, 1 polegada, uma ponta, 1 polegada e meia, e preferentemente arredondado. Assim, não tem muito, né? Aí o furinho você pode fazer, se vai pendurar, se não for pendurar, que esteja, né? Vai pôr na parede pelo menos 4, 5 pontos de apoio e tem que estar bem nivelado, uma estante, ou no chão, né? Mas às vezes no chão, por causa de umidade e tal, né? Mas a melhor posição é pendurado, porque a gravidade mesmo, ela faz Se for ver bem, talvez o melhor é que aí furar seria pendurar ao contrário. Sim. Mas aí você tinha que fazer um negócio, né, para não ser uma abraçadeira, alguma coisa. Aí talvez, porque é mais... É óbvio, né? Então, é isso aí. Tem mais algum? Já quer encerrar? Já batemos. Caramba, esse tema é tão legal. Poxa vida. Eu queria fazer uma última pergunta. Porque no episódio sobre facas, você estava falando sobre ferramentas que existem hoje em dia que permitem que uma coisa que antigamente era bem difícil hoje ser mais simples. Com relação ao processo de fazer o bastão, assim, o quão difícil é cada etapa do processo para manter a conicidade dele? Tá, vamos lá. Tá. Aí tem vários processos, tá? O bastão ele é que nem um taco de bilhar, de sinuca, só que gigante, né? Então, assim, isso muda muita coisa, né? Porque vamos falar de vamos supor, um processo torno, que na medida do possível deveria ser o mais exato, tá? Então a pessoa tem que ter um torno, que no meu caso, por exemplo, é o mesmo torno, né? Essa parte ela é terceirizada, né? Posso contar com um torneiro que tem um torno que é inclusive para tornear os troncos. Então é tornear, tá? E aí depois o acabamento, e essa seria a outra é fazer na mão. Aí basicamente você pode fazer, né? Você pode fazer na plaina, por exemplo, na plaina elétrica ou na plaina manual, né? E aí você vai fazendo, você pode usar a grosa, pode usar, essa é uma forma. Aí quão perfeito vai ficar? Aí dependendo da sua habilidade. A outra forma talvez era cortar quadrado, só que afinando para um lado, sei, trapezoidal, alguma coisa assim, e depois arredondar ou na plaina ou na tupia, sabe? Que arredondar, aí tem que ver quanto que vai ficar. Não sei se entendeu? Então pode ser tornear, pode ser na mão, tudo, grossa, aí você vai fazendo, pode ir marcando, e a outra, né, seria conseguir cortar na forma já quadrado, e depois a tupia, né, vamos colocar, é que nem uma broca, só que ela é uma broca meio cônica, que come de lado, que é uma fresa. Então aí você vai passando e arredonda para deixar o mais redondo possível, tá? Essa seria as formas. Não sei se está mais ou menos dentro. E aí depois você tem que lixar para caramba, você tem que... Aí personalização, o que você quer? Alguma coisa gravada, esse tipo de coisa. Eu vou... Vamos lá. Eu vou abrir o próximo com essa pergunta, mas eu já vou encerrar agora, tá? Então você dá só um cortezinho depois? Deixa eu só fazer o fechamento para a gente poder interromper esse episódio, tá bom? Então, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, agradecer também a audiência que está aqui, e nos vemos no próximo episódio do Vida Kung Fu. Até o próximo episódio. Muito obrigado. E dá o like.